Olá, muita saúde e paz para você e para todos os seus. O evangelho de hoje é Marcos, capítulo 6, versículo de 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos o de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os discípulos os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram ainda 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra, que ela nos ilumine, nos santifique e restaure em nós a imagem de Jesus. Estamos diante de uma palavra em que primeiro nos mostra que Jesus vê a multidão e tem compaixão. O ver que move Jesus a sentir a dor do povo, a dor maior de não ter um pastor que conduza. Eis aí a dor que Jesus sente pela multidão ser como ovelhas sem pastor, ou quer dizer, sem rumo, sem direcionamento, sem alimento, sem o necessário para uma vida saudável. E aí o que Jesus faz? Começa a dar às ovelhas, ou seja, dar àquela multidão o que a multidão mais precisava. Ensinava-lhes muitas coisas. Veja que o ensinar de Jesus não é dar informações, é ser presença, é fazer-se visível, é fazer-se audível para todos. E quando chegou no final da tarde, os discípulos, preocupados com apenas a situação física, pedem a Jesus que despeça aquela multidão, porque o lugar é deserto e já era tarde, e eles não tinham com que alimentar aquele povo. E propõe que as pessoas possam ir aos campos e povoados vizinhos para comprar alguma coisa para comer. E a resposta de Jesus é a resposta que ele dá para mim e para você: dai-lhe vós mesmos de comer. E os discípulos logo perguntaram: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Veja que os discípulos não são diferentes de cada um de nós. Quando achamos que a solução está no dinheiro, está na capacidade de comprar. E aí então Jesus pergunta: quantos pães tendes? Ide ver. E eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Estamos diante de um número bastante simbólico. Os 5 pães e os 2 peixes, que fazem também a soma de 7, lembra a cada um de nós a importância dos 7 sacramentos, dos 7 dons, que são números que trazem uma memória muito simbólica. Então, o que Jesus faz? Jesus manda que todos se sentem e formem pequenas comunidades, grupos de 50, de 100, e Jesus pega os pães e os 2 peixes e faz a bênção, ergue os olhos aos céus, ou seja, agradece ao Pai, pronuncia a bênção e parte os pães. E ao mesmo tempo dava aos discípulos, para os discípulos
entregarem à multidão. Estamos aqui diante de uma prática bastante significativa. Jesus conta com seus discípulos para distribuir o pão, que esse momento é o pão que alimenta o corpo. Mas Jesus também conta com todos os sacerdotes na distribuição dos sacramentos, aqueles que são chamados a dar ao povo o pão da palavra e o pão eucarístico. O mais significativo ainda é que sobraram 12 cestos cheios de pedaço de pão e também dos peixes. E lembra o Evangelho que eram 5.000 homens. Hoje a igreja continua distribuindo, não mais o pão que Jesus multiplicou, mas o pão que é Jesus, que se multiplica em toda a face da terra pelo mistério da Eucaristia. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos santifique, nos livre do mal e nos dê a paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muita saúde e paz para você e para todos os seus.